Hoje nós vamos começar a expor o livro do profeta Oséias. Já pode abrir aí, no capítulo 1 do profeta Oséias. Nós terminamos na semana passada a carta aos Gálatas. Foi uma bênção, irmãos. Deus nessa igreja aqui tem sido muito gracioso conosco, providencialmente tem falado à igreja, aos nossos corações, em textos que a gente simplesmente não escolhe, né? Quando chega nas semanas, nos meses, o texto está lá, a gente vai expondo os textos e Deus vai nos abençoando, vai nos edificando por meio dos textos. Aí conversando com o Alex, né, em algum momento falei, acho que Oséias é muito pesado, né? Por causa do tanto de denúncias e do tanto de juízo que o profeta profere contra o povo de Israel. Mas estudando o livro essa semana, né? E um pouquinho na semana que eu conversei com o Alex, não é pesado não, irmão. Não é pesado não. Porque você pode, e aqui é ponto de vista mesmo, tá? Você pode ficar olhando, dando ênfase às denúncias que o profeta vai fazer, o que Deus vai fazer por meio do profeta. Mas o tema central, o assunto central do profeta Oséias é o amor perseverante do Senhor. O tema do livro não é as denúncias que o profeta faz. Isso coloca um pano de fundo, é o pressuposto do tema central, que é o amor perseverante do Senhor. O tema de Oséias é o amor perseverante do Senhor, independente da nossa infidelidade. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo de todo esse livro, os 13 capítulos de Oséias. A Alex falou isso na semana passada, é sempre bom reiterar. Eu não sei se você percebeu isso, mas em pouco tempo aqui nessa igreja a gente já leu juntos aqui um monte de livro da Bíblia, inteiros, né? A gente já leu Gênesis inteiro, a gente está no capítulo 17, 16 de Atos aqui no estudo, nós já pregamos Gálatas, nós já pregamos Mateus inteiro, já pregamos Pedro, Tiago, João, nós já pregamos muitos livros inteiros aqui, porque nós temos um compromisso com todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus, e o nosso desejo é que a palavra de Deus e somente ela edifique, norteie essa igreja. Amém? Então quero ler com você o capítulo 1, 11 versículos apenas, para nós podermos começar a expor o livro do profeta Oséias. Diz assim o texto sagrado: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Gisrael, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Gisrael. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e lhe deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar.
E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si um só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Israel. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã bendita, pelo privilégio, Senhor, de estarmos diante de Ti, orando, louvando, adorando. Já comemos, tomamos um cafezinho, conversamos. Ó Deus, o Senhor tem sido tão bom com essa igreja. O Senhor tem sido tão bom conosco, que tem nos dado lugar nessa terra de tristeza e de dor. Nesse vale de lágrimas nós encontramos um lugar onde outras pessoas estão indo na mesma direção que nós, têm as mesmas aflições, têm as mesmas dificuldades. O Senhor tem sido gracioso, Senhor. E mais uma vez o Senhor vai demonstrar a sua graça, falando-nos, ó Deus, a sua palavra. Esperamos que o seu Espírito haja esta manhã por meio da palavra. Quanto a mim, Senhor, estou totalmente submisso a Ti, dependente do Teu Espírito, e rogo que o Senhor fale aos nossos corações, não me permita atrapalhá-lo nesse momento. Edifique a sua igreja por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém? De novo, dando sequência aqui o que eu já tinha começado a falar, né? O livro do profeta Oséias fala disso, desse amor perseverante do Senhor, independente das falhas, dos erros e dos desvios do seu povo. Gol do Fluminense. Cá entre nós, essa ideia de amor perseverante, exposta no livro do profeta Oséias, nos dias de hoje, tem uma conotação muito diferente da proposta das Escrituras, daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, e Ele mesmo desenvolveu, ou Ele mesmo, nas suas ações, na maneira como Ele decidiu lidar com o povo que Ele escolheu. Vou ficar disputando, irmão. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando? Está ruim? Então vou esperar. Então essa ideia de amor perseverante, apresentado pelas Escrituras, proposto pelo próprio Deus ao seu povo, lembra? Quando Jesus resumiu todos os mandamentos dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Essa ideia que o próprio Deus adotou no trato como seu povo, hoje tem uma conotação diferente. Mas não diferente porque Deus mudou, diferente por causa do espírito desse tempo. Vou exemplificar isso para você. Imagina você que conhece um casal e sabe que nesse casal tem uma pessoa que não vigia, né? Dentre os dois tem uma pessoa que não vigia, seja o homem, seja a mulher. E vira e mexe essa pessoa pronta, vira e mexe essa pessoa dá mole, vira e mexe essa pessoa não honra a aliança que assumiu. Vira e mexe essa pessoa trai a outra, né? E aí você está esperando o dia que essa relação vai acabar, né? Às vezes até torcendo, dependendo do caso. Fala, pô, se eu sou fulano, né? Eu metia o pé dessa maluquice. Em alguns casos eu também. Mas quando eu olho para o texto sagrado, é constrangedor ver a capacidade do nosso Deus de suportar as nossas traições, de suportar os nossos desvios, a nossa infidelidade, e verdade é que Ele espera que o seu povo seja assim também. Mas de novo, por causa do espírito desse tempo, um espírito egoísta, um espírito autocentrado, onde o que vale é a minha satisfação, onde a ideia de sacrifício passa longe, onde a ideia de autodoação passa longe, é muito difícil você pensar em alguém que tenha um amor tão perseverante como o nosso Deus tem. Em palavras bem claras, nós diríamos que esse Deus é um bobo, porque você chama pessoas assim de bobas. É isso, você não pode discordar do que eu estou falando aqui.
Obviamente que eu não estou generalizando, mas a maioria de nós fica se perguntando quando que as pessoas que costumam ser traídas e da segunda, terceira, quarta, quinta chance vão deixar de ser bobas e sair desse lugar de sofrimento. Nós deveríamos dizer o mesmo do nosso Deus. Porque o nosso Deus, não sem razão, não sem motivo, e eu vou falar daqui a pouco sobre que motivo é esse, ele decidiu amar um povo, independente desse povo. E esse povo não reconheceu o amor desse Deus ao longo da sua história, em muitos momentos, e nós vamos ver isso. Nesse capítulo 1, que é bem resumido, o capítulo 1 ele resume todo o livro. A gente consegue compreender o que todo o livro diz aqui, a fim de que nós hoje saiamos daqui confiantes que esse Deus nos ama, apesar de nós. Versículo 1 é uma introdução muito comum nos livros proféticos, a palavra do Senhor vindo ao profeta, né? E hoje lá na classe de novos membros, estava falando sobre a doutrina da Escritura e dizendo que não existe mais assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, como está aqui no texto. Eu não acredito mais nisso, né? Porque era para esses casos, para esse momento, para a consolidação da palavra de Deus para o seu povo imediato e para a posteridade. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E tem algo que eu quero falar com vocês aqui, que é muito incomum, né, para quem lê uma Bíblia sem algum apoio de estudo e tudo mais, mas é legal a gente falar sobre isso. Oséias foi levantado por Deus para profetizar ali na virada da primeira metade para a segunda metade do 8º século antes de Cristo. E esse momento era um momento politicamente extremamente tumultuado para a nação de Israel. Vê se tu vai assimilando. Uma dificuldade muito grande para governar, porque os reis daquela época estavam vivenciando momentos terríveis, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Logo, o governo estava instável e o povo ia sofrendo por causa do governo. Vê se não parece com algo que você conhece muito bem. Num período de 30 anos exatos, nós olhamos para a história bíblica e nós vemos 6 reis, um se sucedendo o outro por causa de algumas tragédias e algumas rebeliões. No capítulo 15 do segundo livro dos reis, versículo 8 em diante, e o capítulo 17, versículo 1 e 2, nós vemos como essa história se desdobrou. O primeiro, depois de Jeroboão II, foi Zacarias, que foi assassinado por Salum, que foi assassinado por Manaém, e esse, um pouco mais esperto, fez uma aliança com o rei da Síria, que era um império dominante naquela época. Depois dele, um rei chamado Pecaías reinou no reino do norte, depois foi traído e assassinado pelo seu próprio capitão do exército. Depois Oséias se levantou para reinar no lugar deste homem. Então aqui a gente já tem uma sucessão de 6 reis, num espaço de 30 anos, o que é algo fora do comum para a monarquia daquele tempo. Eu quero que você entenda isso, essas coisas são bem próximas do que nós vivemos nos dias de hoje. Instabilidade política, líderes que naquela época tinham um aspecto religioso também, que não governam bem, todos esses homens fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E antes mesmo do profeta Oséias ser levantado, já tinha um profeta em atividade chamado Amós. Esse ainda é mais amargo do que Oséias. Amós, no reino do norte, profetizava a vinda do juízo de Deus e que Deus se levantaria para destruir a nação de Israel, a fim de que eles entendessem que com Deus não se brinca, com Deus não se pode escarnecer. Então nós estamos dentro de um contexto histórico onde a instabilidade política é muito grande, os reis estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e Deus está mandando profetas, levantando pessoas para dizer: se arrependam ou as coisas vão ficar muito ruins para vocês. Isso é muito próprio da nossa realidade. Os nossos reis governam não segundo a vontade de Deus, mas segundo suas próprias vontades.
O povo vai perecendo e se desviando porque não tem referências. A gente vai ver isso ali no capítulo 4, 5 e 6. Não tem referências políticas e religiosas para guiar o povo no temor do Senhor, no caminho do Senhor. E enquanto isso vai acontecendo, Deus está dizendo, eu vou destruir a terra. Vou destruir a terra, não tem desenrolo, não tem conversa, eu vou destruir a terra. Então é nesse momento de instabilidade política que o juízo de Deus está sendo anunciado, prenunciado, enquanto Deus chama os homens ao arrependimento. Enquanto Deus vai usando profetas para falar sobre o juízo vindouro, sobre o fato de que Deus vai se levantar para vingar a vergonha do desvio do seu povo, o desvio do povo da aliança. É esse período que o versículo 1 demonstra de maneira implícita para nós. Ele fala dos 4 reis do reino do sul, do reino de Judá, e fala do primeiro dos 7 últimos reis do reino de Israel, Jeroboão II, e depois vem essa sequência de 6 reis que vão se sucedendo, vão caindo, vão morrendo, até chegar 722, onde a Síria invade Israel e destrói tudo de uma vez por todas. Um pouquinho de história para te contextualizar aqui. É aqui que a gente está. Oséias está profetizando num lugar onde a política não salvou ninguém. Seja política interna ou política externa. Porque ora um rei tentava fazer segundo sua própria vontade, fazia o que era mal aos olhos do Senhor e caía. Ora o outro rei, através de políticas externas, visitava a Síria ou visitava o Egito, a fim de resistir à Síria, que era a maior potência daquela época. Irmão, se tu ler a Bíblia direitinho e começar a fazer os links, tu vai ver que nada muda debaixo do sol. Só se repete. Então tem alguém indo para fora buscando ajuda contra a maior potência daquela época e Deus está dizendo, vocês estão se voltando para o lugar errado. Vocês estão buscando ajuda no lugar errado, vocês estão indo pelo caminho errado. É um contexto de instabilidade política. É um contexto de falta de referência, de liderança política e religiosa. Ele vai falar dos sacerdotes e profetas um pouco mais à frente. Quando chega no versículo 2, ele vai comunicar um pouco melhor sobre como ele vai tratar o seu povo, que também acaba sendo um preâmbulo para tudo aquilo que ele vai dizer. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vai e case com uma prostituta, tenha dela filhos de prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aqui ele vai começar a expor a mensagem que ele quer expor por meio do ministério do profeta Oséias. Aqui ele já resume para a gente o que a gente vai ver nos próximos 3 capítulos. Oséias vai assumir um relacionamento com uma mulher que vai vir a ser infiel a ele, ter filhos de infidelidade, a fim de que o povo entenda, a partir de uma figura vívida, através de uma experiência empírica, como é que Deus os vê naquele momento. Tem algumas questões aqui que eu não quero me ater a elas sobre o aspecto teológico do texto, a maneira como a gente interpreta esse texto, mas uma coisa importante nós sabermos aqui, a mensagem está clara. Olha para mim, a mensagem está clara. E qual é a mensagem? Do mesmo jeitinho que Oséias vai casar com uma mulher, que vai se tornar uma mulher infiel a ele, e vai gerar filhos de infidelidade, o povo do Senhor abandonou esse Deus. Aqueles que Deus tirou com mão forte do Egito, o povo que Deus chamou para ser o seu povo, para ser nação santa, um povo peculiar, particular do Senhor, abandonou o Senhor. E é por isso que Deus vai executar juízo sobre a terra. É por isso que Deus vai se levantar contra os homens. É por isso que Deus visita a terra com juízo, visita a terra com castigo. Porque os homens têm constantemente traído esse Deus. Obviamente ele está falando do contexto da aliança feita com o povo de Israel ali no Sinai, capítulo 19 e 20 do Êxodo. Mas essa é uma realidade da história da humanidade. É para que você entenda e se situe na história.
Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, naquele lugar abençoadíssimo, lá tinha tudo, irmão, lá tinha tudo. Tudo que o homem precisava. Comida abundante, condições de trabalhos maravilhosas, tinha tudo ali que o homem precisava. O homem tinha a mulher tinha o homem, e os dois tinham Deus, e os dois se rebelaram contra o Senhor. Os dois traíram o Senhor. Os dois se voltaram contra o Senhor. E o que a gente vê ao longo da história é a mesma história se repetindo. Os homens estão traindo o Deus que os criou. É por isso que Deus visita os homens com juízo. É por isso que as coisas... Wesley, por que as coisas ruins acontecem nessa vida? Por isso. Porque nós nos desviamos de Deus. Os homens estão afastados do Senhor. O que você acha que no Rio de Janeiro, quem via Fachel e Silvana? Eu não via não, mas depois que esse menino chegou, acordar 6, agora está 6, graças a Deus, né? Agora está 6 e pouca. Mas se a gente deixar também. Fachel e Silvana, irmão, quando eu comecei a ver Bom Dia Rio, falei, não é a minha cidade não. Mas não pode ser a minha cidade. Como assim? Eu moro em Campo Grande, cara, não vejo nada disso. Mais ou menos. Né? Bom, você já viu como a nossa cidade está? Você já viu quanta matança? Quanta desgraça? Você já viu como as pessoas têm a capacidade de chegar à luz do dia, colocar um fuzil por um buraco de uma janela de um carro e fuzilar outro carro no meio de um monte de outros carros, em plena Avenida das Américas, 11 horas da manhã? Todo dia uma morte, algumas mortes. O tráfico dominou a cidade, irmão. Só existe, parece que existe, né, um conluio, um acordo, aqui vocês não vêm não, porque é aqui que a gente curte, tá bom? Mas aí vocês podem destruir a vida dos indivíduos. E aí você fica tentando juntar as peças e se perguntar, Senhor, por que a cidade está assim e tal? Porque os governantes maus, os líderes, os homens se afastaram do Senhor. E desde o momento que o homem caiu, desde o momento que o homem se afastou do Senhor, Deus está visitando os homens, Deus está visitando a terra com juízo, com destruição e com o castigo que os homens merecem. Então, Oséias, vai lá, casa com uma mulher que vai te trair. Casa com uma mulher que vai se desviar da aliança que está fazendo com você. Por quê? Porque é assim que a terra está. É assim que os homens estão. E todas as vezes que os homens se desviam do Senhor, os homens precisam lidar com as consequências disso. Não é uma coisa que a gente ama ficar falando aqui na frente. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. O homem se queixa de quê, irmão? Senão de seus próprios pecados. O homem se queixa de ter transgredido contra o Senhor e ter colhido os frutos disso. Todas as vezes que você não faz a vontade de Deus, você está traindo esse Deus. Você está se desviando desse Deus. Você está adulterando a relação que Deus propôs, não só ali no Sinai, mas lá no Éden, os homens estão afastados de Deus em infidelidade. Então não podemos esperar que nessa relação de infidelidade com Deus Criador, e está vendo, é o Espírito, só pode ser o Espírito. O Alex se demorou um tempão aqui orando a esse Deus como Criador, falando de como Ele criou o cosmos. Cada planeta, irmão, Deus te criou. Você não é obra do acaso. Você não decidiu, vou nascer no tempo e no espaço, não. Deus te trouxe a vida. Você tem uma dívida com o Criador. A vida é um dom, é um presente. Ele te presenteou com o privilégio de viver no tempo e no espaço, aqui e agora, e nós nos afastamos desse que é o doador da vida. Nós temos adulterado, os homens têm adulterado a relação para com o Deus Criador. E Israel não é diferente disso. Israel é uma das formas que Deus escolheu para mostrar que todos os homens estão afastados de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, já Abraão tirou um povo, estabeleceu Israel como nação, e a partir de
tudo aquilo que ele havia prometido, fez Israel prosperar, tirou do Egito, deu a Israel estatutos, leis. Ele consolidou Israel como uma nação, e Israel afastou-se do Senhor. Afastou-se do Senhor. Então, para a gente rapidinho olhar aqui, no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver como Israel caiu e por que Israel caiu. Qual foi o motivo da queda de Israel? Põe para a gente 17, 3, 6 ao 6, por favor. Depois a gente vai para o 7 e lê um pouco mais. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, o último rei do reino do norte. E este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria. Política externa. Irmão, está aqui. É só você ler o texto. Política externa. Eu não quero relação com o rei da Síria. O rei da Síria é o rei da maior potência mundial e eu não quero relação com ele. Eu vou procurar aliados em outras nações. Aí ele vai até o Egito. E não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. O que é Samaria? Samaria é a capital do reino do norte. Versículo 6. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio Gozã e nas cidades dos medos. Em outras palavras, vou entrar na sua terra, vou destruir tudo, vou tirar todo mundo daí e vou colocar vocês para viverem em lugares estranhos. Isso é juízo de Deus. Isso é juízo de Deus. Imagina você hoje, né? Hoje nós estamos aqui, aí tu já está pensando, né? Vou chegar em casa, né? Esquentar aquela comida que eu já fiz ontem para adiantar, para não ficar preso em cozinha, aquela coisa toda, né? Já vou colocar o próximo capítulo da série, que ontem eu vi um montão de capítulo à noite, e vou chegar em casa e tal. Do nada, um avião... Quem é contra o Brasil hoje, meu Deus? Um americano, vai. Aí um avião americano passa aqui, está com uma bomba em Campo Grande. Bum! Em cima da minha casa. Vou falar da sua não, para tu não pensar que eu quero ser o mal. Em cima da minha. É o que está acontecendo aqui, cara. E essas coisas, a história, a política, a geopolítica, a economia, não está fora do que Deus está fazendo no plano da redenção. Na verdade, são mecanismos e meios pelos quais Deus vai executando sua vontade. E Deus executa juízo sobre uma nação rebelde através de um outro rei, de uma outra nação. Política, geopolítica pura. E aí você fica pensando, meu Deus, por que a crise, a inflação, os preços e tal? Irmão, tudo isso é fruto do desvio dos homens desse Deus que é soberano. Mas vamos ver o motivo, vamos ver a razão. Eu estou falando, mas eu quero ler com vocês a razão. Põe o versículo 7. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Irmão, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus leva o povo pelo deserto, para ali no Sinai, e lá no Sinai ele começa a falar algumas coisas para esse povo, que determinava a maneira como Deus queria que esse povo se relacionasse. É o que nós chamamos de aliança do Sinai. Nós vamos falar um pouco mais para fechar, já, sobre a aliança com Abraão, que é a aliança da salvação. Mas no meio da aliança, a gente viu isso em Gálatas capítulo 3, no meio da aliança de salvação, Deus coloca uma aliança de comportamento. Uma aliança de diretrizes. Eu quero que vocês se comportem assim. É dessa forma que eu quero que vocês caminhem diante de mim. Os 10 mandamentos, no capítulo 20, por exemplo, é a diretriz do Senhor. Não mate, não roube, não cobice, não um monte de coisa. Mas o principal mandamento violado foi o primeiro. Vamos seguir. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel.
Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azera. Irmão, isso aqui é idolatria, flagrante. Primeiro mandamento, lá na aliança do Sinai: não terás diante de mim outros deuses. E a vontade de Deus é que nós tenhamos um compromisso único e exclusivamente com Ele. Antes que você pense em idolatria com aquela santinha que está lá em cima da estante de alguém ou num quadro na parede, nós costumamos ensinar aqui: idolatria, antes de ser um objeto na mão, é um ídolo no coração. Todo homem é idólatra quando não encontra o verdadeiro Deus para adorá-lo. Até mesmo o crente é capaz de cair, incorrer em idolatria. O problema dos homens é um só: idolatria é a mãe de todos os pecados. Quando nós não estamos idolatrando alguma coisa, nós estamos idolatrando a nós mesmos. Egolatria. Adão e Eva ali, eles simplesmente disseram no Éden: não queremos o Senhor como Deus, nós seremos deuses de nós mesmos. Então preciso dizer para alguém que está aqui dentro, que se você é muito bom para conduzir sua vida, se você acha que você não precisa de uma aliança com Deus Criador, você precisa dar conta da sua própria vida. Você não pode reclamar do preço. O que está caro, irmão? Tudo. Tudo. Né? Você não é bom, você não manda na própria vida e não sustenta a si próprio. Você não pode viver indiferente desse Deus que criou todas as coisas, nos deu diretrizes até para votar direito, mesmo que a gente não tenha nenhuma opção. Meu Deus. Se você acha que sabe o que está fazendo, você não pode reclamar das consequências de estar longe desse Deus. É o que está acontecendo no texto. Esse povo se enveredou pela idolatria. Os homens lá fora que sofrem. Os homens lá fora que estão vivendo a vida amarga da queda. Estão vivendo a vida amarga da queda porque estão afastados do Senhor. Wesley, sou crente, continuo sofrendo, mas seu sofrimento não teve um ressignificado? Você não tem uma nova esperança? Seus olhos não foram abertos para uma esperança onde não teremos mais nenhum tipo de aflição que temos no aqui e agora? Até no sofrimento, o crente, irmão, sabe que no Senhor, adorando o Deus verdadeiro, amando esse Deus que nos ama incondicionalmente, a nossa vida está resolvida, mas no idólatra não. Vamos continuar. Ele segue. Queimaram ali incensos em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. Irmão, quantas coisas a gente faz que Deus fala para a gente não fazer? Não? Por que vocês estão rindo? É isso mesmo, a consciência já começa a trabalhar. E o Espírito de Deus já começa a nos convencer: cara, realmente eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado, nós estamos no caminho errado, nós temos nos afastado de Deus. Está escrito, está expresso na Escritura: não faz, a gente faz. Deus diz não vai, a gente vai. Deus diz não se envolve, a gente se envolve. Deus diz não quero isso, e a gente diz: quem é o Senhor para querer? Ele: tá bom, então fica aí então, pô. Então resolve sua vida por conta própria. E a gente sabe que nos momentos de crise profunda, nos momentos que o pau quebra de verdade, que a coisa fica feia de verdade, até o ateu vira crente, irmão. É meu Deus para lá, tem misericórdia para cá. Mas se tem uma coisa que esse Deus não é tolo. De Deus ninguém escarnece. Deus não se deixa escarnecer. E Ele está visitando esse povo com ira, com justiça. Deus está visitando esse povo com juízo, porque esse povo está fazendo o que Deus disse para ele não fazer. Versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Irmãos, eu comecei a minha fala aqui chamando essa igreja para um compromisso com a igreja local. Eu estou sendo um profeta para a igreja. Quando eu digo, irmão, a gente está indo num caminho ruim. Quando eu digo, irmão, a gente está, avacalhando nossa relação com o Criador, com Cristo, com aquele que é o amado, nosso
amado, a gente está avacalhando, a gente está se lixando para aquilo que ele propôs para nós quanto seu povo, né? Eu estou sendo um profeta. E quem tem ouvidos, ouça, irmão. O que o Espírito diz à igreja. Agora, se você ignora a profecia, se você ignora o fato de que a gente abre a palavra domingo após domingo para dizer: voltem-se ao Senhor, voltem-se ao Senhor, voltem-se ao Senhor. Abandone os ídolos, dinheiro não vai te salvar, recursos não vão te salvar, sua carreira não vai te salvar, esse namoro não vai te salvar. Quando a gente chama você e você não vem, você construiu um ídolo para si próprio e você ignorou a profecia. Versículo 14. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos, como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor, seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azera, e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e suas filhas como sacrifício. Está acontecendo até hoje, tá? Olha aqui para mim, os pais, principalmente os pais. Deus te deu um filho para você educar no temor do Senhor. Se você entregou o seu filho para a internet, para as coisas que são passadas na internet, para que as coisas desse mundo eduquem os seus filhos, você colocou o seu filho numa fogueira. Não estou falando literalmente, eu acho que você é maduro para entender isso. Mas os filhos do povo de Deus é para serem criados no temor do Senhor. Não são para ser sacrificados diante de uma tela. Não são para ser sacrificados diante... Já estava conversando com alguém sobre escola, né? A pessoa falou que tem pai que larga assim, né? A criança na escola, pum, larga lá. Paga a escola particular, larga lá, né? Nunca perguntou o que está sendo ensinado. Nunca questionou uma marca de mordida. Só exige que a criança chegue em casa limpa e alimentada para não ter que dar janta. Terceirizar a educação de uma criança é colocar a criança na fogueira desse mundo. É o que se fazia no passado, desprezo pelos filhos da aliança. E nós temos visto muito isso no meio dos crentes também. O que importa é ficar bonito na postagem do Instagram. Mas o trabalho de cuidar das nossas crianças no temor do Senhor, taca na fogueira e deixa ver o que vai dar. Está aqui no texto. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram, cheio de gente atrás de visão e revelação. Mas a Bíblia que é bom nada. Não, vê se não parece com a nossa realidade. Irmão, tenho certeza absoluta que uma igreja ou uma pseudo-igreja, onde a visão e a revelação é supervalorizada em detrimento da própria Bíblia, está cheia de ímpio que vai lá para saber o futuro e o número do próprio CPF, como se eu não soubesse, né? Está mais parecida com o centro espírita de adivinhação do que a igreja do Senhor. Mas vamos mandar para a gente terminar. Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. 18, a gente encerra aqui. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Vamos voltar para Oséias para a gente encerrar. Alguém pode pensar que Deus é muito mau, que Deus é muito injusto, que Deus não está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, na faixa de Gaza, no próprio Israel, guerra para tudo que é lado, ou aqui nas nossas faixas de Gaza, né? Mas olha no detalhe e vê quais são os caminhos que os homens decidiram trilhar. Olha de pertinho e veja quais são os lugares que Deus disse para esses homens não entrarem e esses homens entraram. Qual é a relação que Deus disse para esses homens não terem com as coisas desse mundo e esses homens decidiram ter. Ignorando o Deus Criador, ignorando o Deus da aliança, ignorando aquele que chamou os homens, que atraiu os homens, que deu aos homens a oportunidade de se relacionar com Ele, ignorando a oportunidade de ter uma relação com Deus, Criador de todas as coisas. Versículo 3 ao 9, a gente dá um salto aqui.
Oséias se envolve com a Gomer, com essa mulher, que a gente entende pelo texto que ainda não era uma prostituta. Na verdade, era como que o Senhor já estivesse dizendo para Oséias: se envolve com uma mulher que vai te trair, que vai se prostituir. E essa mulher tem 3 filhos como Oséias. Versículo 3. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, ficou grávida, deu-lhe um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque há pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. O que é isso aqui? Jeú foi um rei que Deus levantou para acabar com a dinastia de Acabe, que era uma dinastia idólatra. Segundo o livro de Reis, capítulo 10, ele está ali matando todos os 70 filhos de Acabe, só que ele vai além, desobedece ao Senhor e mata mais do que devia. Isso é lindo, para a gente entender como Deus é zeloso com a sua palavra. Ele estava fazendo o que Deus mandou, mas ele passou um pouquinho da conta. Deus não quer que você faça menos do que ele pediu, mas também não quer que você faça mais. É por isso que ele vai castigar o povo de Israel e a linhagem de Jeú, que agora é acabada através de Jeroboão II. Então ele já coloca aqui como um dos filhos proféticos de Oséias para representar o juízo de Deus sobre aquela nação. Segundo, vamos seguir no texto. Versículo 6, Gomer ficou grávida outra vez, deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Isso aqui é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Isso aqui é lindo. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que o próprio Deus é que decide de quem vai ter compaixão e de quem não vai ter. A gente já colocou aqui, irmão, um pano de fundo de desobediência, de desvio da aliança. Quando você vê e fala: meu Deus, Deus é tão injusto, deixou essa pessoa se perder. Deus não é injusto. Salvação é pela graça, por misericórdia, por bondade. Quando o homem morre, quando o homem é afetado pelo juízo de Deus, é o salário do pecado. E no capítulo 9 de Romanos, quando ele fala sobre eleição, ele diz: eu me compadeço de quem quiser. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu escolhi Jacó em detrimento a Esaú. Eu endureci o coração de Faraó para mostrar nele as minhas maravilhas. E alguém pode dizer: é injustiça da parte de Deus condenar alguém. E o próprio Paulo, numa fala retórica, diz: a massa pode dizer para o olheiro, o barro pode dizer para o olheiro o que ele vai fazer dele? Quando Deus diz que não terá compaixão do seu povo, do povo de Israel, do reino do norte, Deus está fazendo uso daquilo que só Ele tem soberania. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, a gente já vai encerrar. Dizer uma coisa aqui. Diz o apóstolo Paulo: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tudo de ruim que acontece com o homem é justo. Por causa do seu desvio, por causa da sua queda, por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião, por causa da sua infidelidade. Que o espírito de autocomiseração saia do nosso meio, porque é Ele que nos impede de ir diante de Deus. Quem acha que é bom e está sofrendo injustiça, vai reclamar com Deus e não vai buscar misericórdia. Mas o trabalho, a obra, o ministério do Espírito Santo começa convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso te dizer isso aqui, meu irmão. Você é um pecador por natureza. Eu sou um pecador por natureza. Eu já nasci desviado e em infidelidade do meu Criador. É isso. Eu não vou ter misericórdia, não vou ter compaixão. Deus é injusto? Não. Deus está exercendo, Ele está estabelecendo a sua soberania. Não me importa. Ai, Wesley, mas tadinho, irmão, e esse Deus que é ofendido constantemente pela nossa miséria? E esse Deus que é ofendido constantemente por causa das nossas transgressões? Tem gente que entra na igreja, dá um dízimo, dá uma oferta, pensa que vai sair daqui com as finanças protegidas,
Mas o mesmo dinheiro que ele quer a proteção de Deus, ele usa para fazer um monte de coisa errada. Como pode isso? Isso não tem nenhum tipo de harmonia. Sai, aí entra aqui, né, Senhor, guarda o meu casamento. Aí Deus lá de cima, qual dos dois? Irmão, sabe, esse negócio de Deus ter compaixão de quem Ele quer ter compaixão, é certo. Porque todos os homens estão afastados de Deus, todos os homens provocam a ira ao Senhor. E todas as vezes que Deus permite que o juízo dele caia sobre alguém, o homem está recebendo o salário do seu pecado. Mas olha, o texto continua, versículo 7. Porém da casa de Judá, eu terei compaixão, me salvarei pelo Senhor seu Deus. Irmão, isso aqui é lindo! Porque é um versículo após o outro, perceba, isso aqui é o que Deus está fazendo na história. Tem um povo que Deus deu uma oportunidade, tem um povo que Deus deu uma chance, tem um povo que nasceu e nem que seja, irmão, pela criação reconhece que existe um Criador, ou deveria reconhecer. Desse povo Deus olha, não quero ter compaixão não, mas desse aqui, se é esse povo. Estou falando com a igreja de Jesus. Não que nós não nos importemos com os homens que vão perecendo, tanto que estamos aqui pregando o Evangelho e chamando os homens ao arrependimento. Nós estamos como profetas dizendo aos homens, vem que há uma oportunidade. Vem ao Senhor. Nós amamos os homens. Nós queremos os homens salvos. Nós olhamos para os homens e desejamos que esses homens se voltem para Deus, se aliancem com Deus. Mas ao mesmo tempo eu entendo que eu estou por aqui, você está por aqui, por causa da compaixão que esse Deus decidiu ter por nós. A doutrina da eleição não está só no Novo Testamento, Deus está escolhendo gente desde sempre. Deus está escolhendo um povo para si desde sempre. Deus está preservando um remanescente desde sempre. Judá era um remanescente que Deus escolheu para não deixar o seu plano de redenção acabar por ali. Deus está preservando um povo para que um dia Ele governe eternamente sobre esse povo, e esse povo é a igreja. Se você é a igreja, não é porque você é muito bom, não é porque você tem muitas virtudes, mas é porque Deus decidiu se compadecer de você, mesmo que não tenha se compadecido de outros. E isso está claro no texto, porque olha o que o versículo 7 continua dizendo. Da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei. Os salvarei pelo quê? Está lá. Os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, nem pelo seu dízimo, nem pelo seu dom, nem pelo seu talento, nem porque você vem todo domingo, nem porque você é um marido que leva a esposa para passear no shopping, nem porque você é uma esposa que faz comida bonitinha para esperar. Pela graça, pela graça, pela graça, pelo Senhor, pela bondade, pela misericórdia. Todos nós, Israel e Judá, estava afadado à destruição, nós estávamos fadados ao inferno, mas Ele atravessou o nosso caminho, nos encontrou no meio do caminho e nos chamou para a salvação com um chamado irresistível. A Ele a glória eternamente. Amém. Então Deus decide de quem vai ter compaixão. Deus decide de quem vai ter misericórdia. Eu tenho uma palavra para animar a igreja de Jesus. Ele decidiu por você. Ele te escolheu, Ele te chamou. Você tinha tudo para estar desviado. Você tinha tudo para estar... Eu falo aqui de vez em quando, né, que hora ou outra eu me esforço para me desviar. Mas esse amor perseverante não me larga, irmão. Todas as vezes que eu olho para dentro de mim, para a minha própria vida, eu vejo o quão miserável fui, o quão miserável sou e o quão miserável posso ser. Eu tenho capacidade de desonrar a aliança de Deus, de construir ídolos no meu coração, como aquele povo fez, e ainda assim Ele me visita, Ele me chama, ainda assim Ele se compadece, ainda assim Ele me desperta, ainda assim quando eu estou caído Ele me levanta, quando eu estou me desviando Ele me coloca no caminho, quando eu estou doido para fazer uma besteira, Ele levanta alguém, diz vigia. É Deus. É Deus. É Deus cuidando do seu remanescente. É Deus cuidando da sua igreja. É a perseverança dos santos em atividade. Para a gente encerrar, ele continua. Depois de ter desmamado Lo-Ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ammi,
porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Isso aqui é pesado, irmão. Por que isso aqui é pesado? Porque isso aqui é o cancelamento da fórmula pactual, como parte mais grave do juízo de Deus. Qual era a fórmula pactual? Como Deus fez um pacto com o seu povo naquela época? Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Isso repete-se várias vezes no Antigo Testamento. Quando Deus está consolidando a nação de Israel como uma nação, como um povo, ele diz, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. Quando Deus diz assim, não serei o seu Deus e vocês não serão o meu povo, ele está dizendo, a partir de hoje eu não quero mais aliança com vocês. Então ele chegou num lugar extremo. Ele chegou num lugar onde a aliança que ele fez, que foi violada pela nação de Israel, pode ser rompida. E aqui para a gente, para você ver que Deus não é injusto, né? De novo, né? Aqui, a maioria da galera aqui da igreja é casada, né? Você sabe do que eu vou falar agora. Você sabe do que eu vou falar agora. Se você descobrir que essa pessoa que está com você está com outra pessoa, legalmente, biblicamente, você não tem direito de ir embora, sim ou não? Tem. Claro que tem. Quando Deus estabelece um pacto com Adão e Eva, lá no início da criação, ele diz, vocês vão ficar comigo nesses termos aqui, isso é aliança. Se vocês comerem do fruto, eu não tenho mais parte com vocês. Mas Deus é gracioso, tão gracioso. Tão gracioso, que quando ele pode mandar embora, quando ele pode se desfazer, quando ele pode abrir mão, versículo 10 e 11 a gente encerra. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Isso aqui, não sei se você está com a mente conectada. Isso aqui são aquelas falas que Deus dizia a Abraão. Abraão, fica ligado, olha para o céu. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Abraão, fica ligado, sua descendência vai ser como a areia do mar. E aqui a gente está falando de salvação. A aliança que foi transgredida do Sinai era uma aliança para comportamento. Era uma aliança para que aquele povo fosse provado nas suas ações diante do Senhor. Mas a aliança da salvação não é a do Sinai. Nós vimos isso em Gálatas. É a que Deus fez com Abraão. Põe 15 de Gênesis, versículos 5 e 6, para a gente encerrar. Então o Senhor levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Isso aqui é uma aliança que Deus está fazendo com Abraão para a salvação. Versículo 6. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi atribuído para a justiça. A gente vai embora agora, a gente vai embora. Irmão, Deus é terrível. Com todas as razões para nos fulminar, para nos extirpar da terra, da face da terra, para acabar com a nossa existência. Ele está apegado à aliança que ele fez consigo mesmo. Porque a aliança do Sinai é Deus dizendo para eles, obedeçam e vocês serão benditos. Lembra Deuteronômio 28? Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados aqui, aqui e aqui. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados aqui, aqui e aqui. Mas a aliança que Deus fez com Abraão não tem nada disso. Nesse mesmo capítulo 15, Deus propõe a aliança a Abraão, corta alguns animais e ele passa no meio desses animais, era a forma de comunicar, assim seja feito aquele que desfizer a aliança. Deus passou sozinho. No meio dos animais era Deus dizendo, eu estou jurando por mim mesmo. Abraão creu em Deus, pela fé. Existe uma aliança eterna, onde aqueles que creram como Abraão vão se tornando esse povo com quem Deus tem uma aliança que nunca pode se acabar. E ele termina no versículo 11 dizendo, versículo 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si um só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Israel. Um só cabeça. Aqui os reinos estavam divididos e o povo estava em rebeldia. Mas depois de voltar para a aliança abraâmica, Deus diz, vai chegar um dia
que haverá um só cabeça sobre todo aquele que está nessa aliança de salvação. Em outras palavras, você crê em Deus por meio de Cristo, crê em Cristo, que Ele é o seu Salvador, você faz parte da aliança que Deus fez com Abraão. Se você não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus por meio de Cristo Jesus, você não faz parte da aliança que Deus tem com Abraão. E se você não faz parte dessa aliança, lamento te dizer, a única coisa que resta é juízo. Mas por amor perseverante, por amor eterno, Deus olha para trás a aliança que Ele fez com Abraão, e Ele continua alcançando aqueles que têm a fé que Abraão teve. Para a gente ir embora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para essa igreja e para você que veio aqui. A gente não nutre aqui no ambiente de igreja um ambiente de imposição, um ambiente de opressão, de obediência cega, pastor. Nada disso, nada disso. Aqui nós estamos chamando aos homens para se tornarem filhos de Abraão. Quem é um filho de Abraão, Wesley? Aquele que crê como Abraão creu. Se você olha lá para fora e entende que o negócio está feio, se você olha lá para fora e entende que o juízo de Deus está visitando as nações, se você olha para dentro da sua casa e você vê que dentro da sua casa a coisa não está boa, eu te convido a fazer como Abraão fez, creia em Deus. Creia em Deus, creia que Ele enviou o seu Filho, a figura, a imagem de homem, encarnou a fim de que nós fôssemos em Cristo Jesus aceitos diante de Deus. Aquela aliança de obras, o homem caiu, o homem não conseguiu cumprir, Alex não cumpriu, Wesley não cumpriu, ninguém nessa igreja cumpre, mas Ele enviou um que Abraão já olhava de longe, que cumpriu toda, cabalmente a lei de Deus, e é nele que nós depositamos a nossa esperança. Essa profecia de um só cabeça é sobre o Messias. Essa profecia de um povo como a areia do mar é o povo da fé e não das obras. É o povo que olha para Jesus e vê em Jesus Cristo o seu único Salvador, o seu suficiente Salvador. Israel tentou, caiu. Israel tentou, não conseguiu. Israel tentou e não teve sucesso. Cristo, de uma vez por todas, obedeceu à lei do Sinai. E por meio de Cristo Jesus existe salvação para aqueles que creem em seu nome e no seu sacrifício bendito. Coloque de pé para a gente encerrar. Apesar das nossas traições, apesar de termos nos desviado do Senhor, o Senhor tem um amor perseverante, irmão. E esse amor perseverante não está depositado nas nossas obras. Não perde isso aqui não. Esse amor perseverante não está depositado nas nossas obras. Se dependesse de mim mesmo, se dependesse das minhas ações, se dependesse da minha obediência, Deus já tinha mandado um meteoro na minha cabeça. Na minha cabeça. Mas como eu estou confiado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tem uma passagem do batismo de Jesus, onde o Pai brada dos céus e diz assim: eis meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E aí tem uma música que a gente já cantou muito por aí, né? Sou teu Filho amado, em quem acha teu prazer. Ele não acha o prazer dele num povo rebelde. Ele não acha o prazer dele num povo que se prostitui. Ele acha o prazer dele naquele que é obediente. Jesus é o prazer de Deus. A ira de Deus está sobre os homens, está sobre os rebeldes, está sobre os desviados, está sobre os afastados, está sobre aqueles que decidiram se rebelar contra o Senhor. Mas Deus amou o mundo, não pelo mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho. Jesus é o objeto do amor do Pai.
E por meio do Filho esse amor nos alcança todos os dias. A perseverança desse amor está na relação que o Pai tem com o Filho, na relação que o Filho tem com o Pai. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus, o texto sagrado vem profetizando que em Cristo Jesus Deus nos alcançaria com restauração eterna. E eu tenho uma palavra para você que não é crente, Abandone essa vida de desobediência, abandone essa vida de infidelidade ao seu Criador e creia em Cristo Jesus para a sua salvação. Uma palavra para você que é crente: o amor de Deus está sobre a sua vida não é porque você é bom ou persevera na fidelidade, mas porque Cristo Jesus é o objeto dessa perseverança do amor de Deus. Que o Espírito de Deus esta manhã abra os nossos olhos para ver que nós fomos chamados para viver uma vida obediente ao Senhor, mas até na nossa desobediência, a obediência do Cristo de Deus, da raiz de Jessé, do leão da tribo de Judá, do filho de Davi, nele o amor de Deus continua repousado sobre as nossas vidas. A Ele a glória para sempre.